Tudo começou no dia 11 de maio de 1996, o dia em que eu nasci, o dia em que eu fui trazida ao mundo pelos meus pais. Minha mãe, Daniela Paes Leme Grossi, e meu pai, André Santana Carvalho. Eu fui recebida por toda a minha família com muito carinho e muito amor. No início, depois que passa o tempo de maternidade, meus pais trabalhavam e eu ficava muito com os meus avós, tanto paternos, tanto maternos. E eu fui muito mimada de amor. E aprendi muito também com eles. Então, gente, primeiro de tudo eu já vou dizendo, esse meu terceiro vídeo no canal vai ser assim, desabafos sobre a minha vida. Então, tem coisas boas, tem coisas ruins. Eu já vim de cara limpa, porque eu sei que vou trazer muitas emoções e eu não vou conseguir segurar meu choro. Prometo que esse vai ser o único que vai ser muita choradeira, porque como eu disse, é mais sobre desabafos mesmo. Então, se preparem. E eu estou me expondo desse jeito porque eu quero que vocês me conheçam, quero que vocês saibam quem eu realmente sou, quem é Natália Grossi Carvalho. Tudo que eu vivi, por que eu sou o que eu sou hoje. Também quero ajudar para quem está escolhendo a profissão que eu quero, um sonho meu. Ajudar a incentivar a correr atrás, como eu estou correndo atrás. Então, quem quer ser modelo, veja esse vídeo. Também tá passando por dificuldades, gente que às vezes quer desistir, veja esse vídeo até o final, porque primeiro eu vou contar um pouco da minha vida e depois eu vou contar dessas minhas experiências que eu já tive, que não é fácil, mas que a gente não pode desistir. Então, se vocês vão gostar ou não de mim, aí já é escolha de vocês, Não tem como obrigar ninguém a gostar de mim. Mas pelo menos vocês vão saber quem eu realmente sou. Vamos lá. Minha família sempre foi muito unida. Quando eu era pequena, os nossos natais eram maravilhosos. A data que eu mais amava era Natal. A gente se juntava, conversava, fazia imitações, cantava até de madrugada. A gente ria o tempo todo, a gente era muito feliz. Quando a gente tá com a nossa família, não tem como a gente não ficar feliz. Essa era a minha felicidade. Esse era o significado do meu Natal. Mas, infelizmente, a vida toda não são só rosas, Os meus pais se separaram. Mas antes disso, como eu disse, a minha família sempre foi muito unida. Eu sempre fiquei muito com os meus avós, tanto paternos quanto maternos. Então eu tenho um carinho e um amor imenso por eles. Mas infelizmente hoje só restou um para ficar aqui e contar essa história comigo, que é o meu avô paterno. Eu perdi minhas duas avós por pouco tempo e foi muito difícil, mas eu conto um pouco mais pra frente. Vamos começar do início, que a gente não consegue segurar algumas coisas. Então minha família era muito unida, minha avó paterna, meus avós paternos tinham uma casa muito gostosa aqui em Belo Horizonte, com piscina, tinha um cachorro, onde eu dei ração na boca, como vocês viram no clipe, bem novinha. Pra vocês verem como animais, cachorros, eu amo em paixão, Daí, como vocês viram, desde pequena eu tive convivência e eu tenho um amor imenso por cachorros. E eu até quero ter um, mas infelizmente minha mãe não gosta muito, então quando eu tiver minha casa, eu vou comprar um cachorro, vou ter um cachorro, que é um sonho que eu vou realizar. Por enquanto eu tenho minha filha Calopsita, que ela já tomou meu coração, e a gente fica muito tempo juntas, ela corre atrás de mim pela casa, e ela até toma banho comigo, se deixar ela toma banho comigo. É um amor também. Então eu amo animais. Mas eu tenho esse sonho de ter um cachorro que eu espero um dia realizar. Mas enfim, quando os meus pais se separaram eu tinha 9 para 10 anos. E foi uma situação bem complicada, porque eu não esperava
Eu lembro de quando eu era mais nova, eu via eles brigarem um pouco, mas como todo casal, e deixava um recadinho na geladeira pra eles não brigarem. Porque eles sempre brigavam na cozinha e eu deixava na geladeira, colocava um imã, por favor não briguem. Mas não imaginava que ia acontecer o que aconteceu, né, a separação. Eu lembro que na época, quando eu tava na escola, já tinham amigas minhas com pais se separando e eu falava, não, graças a Deus, meus pais estão juntos, muito felizes, mas não foi bem isso que aconteceu. Então foi um susto pra mim. Eu tomei um susto, não esperava. E no meio dessa confusão toda, eu não vou ter que contar. A minha avó paterna, ela tava feliz com a separação. Ai, Deus, eu amo minhas avós de paixão, amo minha avó paterna. Ela chamava Rione. Amava minha avó, mas ela meio que nessa hora ela pensou um pouco mais nela e não pensou um pouco em mim. Então eu lembro que quando meus pais separaram, meu pai foi pra casa da minha avó, aqui em Belo Horizonte, essa casa que eu falei que eu amava. E ela tava no telefone, né? A janela tava aberta, eu tava escutando ela falar no telefone pras amigas dela: meu príncipe está de volta! Toda feliz. E eu chegando na casa dela lá com meu pai chorando. Toda triste, né? Desanimada. Ainda não caí na ficha de tudo que tava acontecendo. Eu lembro de antes também minha mãe pedir pra ele ficar chorando, pedindo ajuda pra mim, pedir também pro meu pai ficar pra não deixar ele embora. Muitas coisas, muitas lembranças. E aí minha avó felizona lá, falando meu príncipe tá de volta, e eu, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Então foi meio difícil, porque minha avó também complicou um pouco. Porque como meu pai ficava na casa da minha avó, ele trabalha na Infraero, meu pai, então ele trabalhava em escala. Então ele acabava ficando mais tempo comigo dentro de casa, porque tinha dia de semana que ele tava de folga, então eu ficava era mais próxima dele lá em casa, ele estava mais presente. Já minha mãe sempre trabalhou todo dia, de 7 horas da manhã até 7 horas da noite que ela chegava em casa, vamos dizer assim, 6 horas da noite. Então ela sempre trabalhava o dia inteiro, já era uma coisa igual. Meu pai tinha esse mais tempo em casa comigo, que eu não tinha com minha mãe. Ai, gente, eu tinha uma empregada que eu amava lá em casa, era a Vanusa. Ela não era empregada, ela era minha melhor amiga. Ela era demais. Ai, quantas saudades eu sinto da Vanusa. Eu tento manter contato ainda, tento ainda ver ela, mas é um pouco complicado, porque eu acho que ela ainda não tem celular. Não consigo manter contato, porque se dependesse de mim, eu sinto muita falta. Ela me ajudou muito nessa situação dos meus pais se separando. A minha mãe estava fazendo faculdade de administração, então ela dormia lá em casa comigo, a Vanusa, e ela deixava fazer as coisas que eu queria, e a gente conversava muito. E nossa, eu tenho um amor imenso por ela. E muitas saudades, muitas saudades. Eu só tenho a agradecer por tudo. Ela me ajudou muito, ela me deu muita força. Ela foi tudo que eu precisava naquela época. Então eu tenho uma saudade imensa. Até quando os meus pais estavam juntos ainda, ela trabalhava lá em casa. Então eu amo de paixão a Vanusa. Mas enfim. Então, quando meu pai foi morar com minha avó, e ele tinha essas escalas, primeiro que eu já senti muita falta do meu pai, que eu já era mais agarrada com ele, acostumada a ter ele mais presente do que a minha mãe, então eu já senti muito. Não vou chorar, gente. Vou tentar segurar o máximo que eu posso, mas eu sei que tem hora que eu não vou conseguir. Então eu já senti muita falta por questão disso, que ele era mais presente, mas foi ele que se mudou. Então eu fiquei mais sozinha. E quando meu pai tava final de semana, porque quando separa era um final de semana com minha mãe, um final de semana com meu pai. Então tinha alguns finais de semana que ele ainda tinha que trabalhar por causa da escala. Então minha mãe, quando ia me deixar lá na casa da minha avó, ó Deus, a minha avó tinha vezes que
não dava muito certo com minha mãe. Elas meio que discutiram muito nessa época da separação. Quando eu mais precisava, a minha avó não se aguentou se segurar, vamos dizer assim, porque ela pensou muito nela e que ela estaria prejudicando a minha mãe por questões entre elas. Mas acabou que ela não estava pensando, imaginando que na verdade ela estava prejudicando a mim, porque era eu que estava sendo ali no meio daquela história que eu não queria nem ver. Já tinha meus pais ali, né, nessa brigando, não se batendo muito bem. Aí vem minha avó brigar com a minha mãe. Então, assim, piorou, né? Meu Deus, eu não tô aguentando. E aí ficou uma situação ruim, porque minha mãe teve uma vez que minha mãe foi me deixar um pouco mais tarde, não lembro as razões, que aí já é demais. Aí minha avó ficou com raiva porque ela deixou mais tarde, aí não abriu a porta pra mim, entendeu? Era pra mim entrar, não era minha mãe. Então acabou dificultando mais ainda a separação dos meus pais. Teve muitos acontecimentos, minha avó correndo atrás do carro da minha mãe, que ela já me trancou, não querendo deixar minha mãe me buscar. Aí quando eu consegui sair, eu saí correndo, entrei dentro do carro, minha avó saiu atrás do carro. Então, assim, umas loucuras que eu passei que dificultam um pouco mais. Então, com todos esses acontecimentos, né, eu fui ficando pior do que já estava. E aí o meu pai foi rápido também ao se relacionar com outra pessoa. E um pouco mais ou menos de um mês, ele já falou que eu ia ter um irmão. Então foi difícil digerir duas notícias assim de uma vez. Que eu já tava digerindo uma, começando a digerir a separação, que eu não queria. Eu ainda tinha uma esperança de juntar os dois. Aí vem meu pai e fala que eu vou ter um irmão. Aí eu falo, perdi minhas chances, que eu estava querendo tentar juntar os dois. Mas é lógico que eu amei ele, amo ele com todo o meu coração. Vi o nascimento dele, foi uma emoção enorme, chorando. Tive a ajuda de uma prima minha que morou um tempo aqui com minha avó nesse meio tempo, que ela também me ajudou muito, a Isabela. Foi ótimo. E eu nunca culpei ele por nada, sempre o amei muito e amo. Queria que a gente fosse mais próximo, mas infelizmente não somos o quanto eu queria que fosse. E não foi por falta de tentativa minha. Mas eu o amo demais. Então, teve essa separação real da família aí, né? Então meu pai já já fez a sua outra família, vamos dizer assim. Com minha madrasta, meu irmão. E um tempo depois, minha mãe também se casou com meu padrasto, o Fred. E também foi um pouco difícil, porque o Fred, ele trabalhava com minha mãe na empresa dela. Então eles já eram amigos, eu já conheci ele até mesmo quando meus pais estavam juntos. No último aniversário da minha mãe, que ela fazia em fevereiro, o último aniversário que os meus pais estavam juntos, eu lembro do Fred lá. E aí depois, quando meus pais separaram, eles ficaram bem próximos, tinha um clube da empresa que a gente ia todo mundo junto. E aí aconteceu um outro acontecimento. Ai, ai. A gente tava no clube, graças a Deus eu tava com uma amiguinha da escola, que ela também me ajudou bastante. A saída do clube era bem perto do parquinho de diversões que tinha lá, que eu estava brincando com minha amiga. E o escorregador dava de cara, assim, pra olhar a entrada. Tipo, eu tava aqui e logo ali era a entrada. E eu descendo no escorregador. Eu ia descer feliz no escorregador. Aí eu olho pra frente. Pra frente é a entrada, como eu falei. E eu sou ótima em ver coisas que eu não tenho, que eu não precisava ver. Eu sou ótima nisso, infelizmente. Aí eu dou de cara com a minha mãe e o Fred se beijando. E eles não eram só amigos até então. Então, danou-se a chorar a pessoa. Aí, graças a Deus, eu tinha essa amiga que me levou pra uma quadra, eu chorei com ela. Aí eu segurei o choro, não quis demonstrar pra minha mãe que eu soube, que eu vi aquilo. Fomos pra casa, aí minha amiga falou se eu queria dormir na casa dela. Eu falei, né, quero, por favor.
segurando o choro, né? Aí minha mãe, não, mas antes de você ir, eu tenho que conversar com você. Eu, não, mãe, conversar o quê? Não tem que conversar nada, não. Ela, não, eu tenho que conversar sim. Eu, não, mãe, eu quero ir, eu quero ir. Aí ela, eu preciso conversar com você. Eu e o Fred, a gente vai começar a namorar. Aí eu já soltei, agora que você fala, né? Eu já vi vocês dois se beijando. Aí a mãe fala que é o primeiro beijo, mas eu só era criança, mas também não tão inocente. Mas enfim, diz ela que era. Vamos tentar acreditar. E enfim, teve muitas complicaçõezinhas dentro dessa separação, entendeu? Dos meus pais, que foi dificultando um pouco. Então, no começo, eu não conseguia me dar bem com o meu padrasto por causa disso. E como eu já tinha visto os dois juntos antes, eu fiquei com isso guardado. Então, eu não conseguia me dar muito bem com ele. Mas, graças a Deus, os tempos passam, a gente cresce, a gente amadurece. E, graças a Deus, a gente está bem hoje em dia, muito bem até. Mas teve essa dificuldade, a gente brigava muito, minha mãe chorava muito, pedindo pra gente parar de brigar. Mas foi por causa desse primeiro acontecimento que rolou aí. Eu sou ótima pra ver coisas que eu não tenho que ver, né, gente? É impressionante. Mas, enfim. Assim que meu irmãozinho nasceu, a minha avó, eles moravam na... Meu pai tava morando na minha avó, né? Mas aí ele ficava um tempo na minha avó e um tempo na sogra dele. Mas a minha avó não tava aguentando, porque além desse, igual eu te falei, que ela também tava brigando um pouco com a minha mãe, então ela tava ficando nervosa. Aí teve o Luiz nascendo, que é uma criança, aí aquela choradeira na casa dela, eu acho que ela não suportou, tipo assim, nossa senhora, cuidar tudo de novo. Ela cuidou, como eu disse, ela cuidou muito de mim, né? Acho que ela pensou naquilo tudo. Aquela confusão que ela tava tendo com a minha mãe e eu. E mais o meu irmão, acho que bagunçou muito a cabeça dela, ela ficou muito nervosa, achou que ia explodir. E a solução que ela viu pra esse problema foi mudar pra Três Corações, ela e meu avô, e vender aquela casa que eu tanto amava, que todas as minhas lembranças boas estavam ali, da minha família junta estavam ali, tudo. Também desmoronei por conta disso, né? Porque eu também era muito agarrada, grudada com eles. Então a gente iria ficar mais distante, não ia se ver sempre como a gente costumava ver. Então, tão vendo que foram várias coisinhas assim, que foram me destruindo, me deixando triste. Além da separação, foram várias coisinhas. Então não foi culpa só do meu pai e da minha mãe, só da separação. Foram essas várias coisinhas que foram puxando as outras coisas. Então eu fiquei, não consigo, sabe, passar por isso, por essa separação. Sempre vai ficar aqui com uma dorzinha, uma coisa ruim, um sentimento ruim dentro de mim. Na escola foi muito difícil porque eu mudei de uma escola municipal, que eu não me lembro de estudar muito nela, para uma particular, que é do Santa Maria. Então foi um pouco difícil de concentrar, até mesmo por causa da separação. Quando eles se separaram, eu tava nessa escola particular. Então foi bem difícil também na escola por conta disso. Mas graças a Deus eu tive amigas, ótimas amigas que eu tenho até hoje, que também me ajudaram muito. E eu depois, como eu tive muita dificuldade na escola particular depois desses acontecimentos, eu não tava conseguindo, eu fui pra estadual, Pandiaca, Lógeras, que eu também tive ótimas amigas. Que graças a Deus a vida vai colocando a gente nos lugares que a gente tem que estar, pra conhecer as pessoas que a gente tem que conhecer. Que eu agradeço imensamente por ter conhecido pessoas maravilhosas que eu conheço hoje em dia. E eu sou muito grudada também com o meu tio Rafa, que ele também é meu padrinho, meu segundo pai, totalmente meu segundo pai. Um amor imenso por ele, pelas minhas primas também, filha dele. Eu tenho a minha prima Isabela e a Bruna. E a gente também se dá muito bem. Mas a gente não era muito próxima porque o meu tio Rafa também trabalha na Infraero. A família do meu pai, todo mundo trabalha na Infraero, é impressionante. Só que ele trabalha na torre, olhando os aviões pra pousar, voar. Então ele
viajava muito, ele não parava numa cidade só pra morar. E acabou que agora ele parou só em Uberaba. Por isso que eu falei que tem família morando lá. E sempre que eu posso eu vou pra lá. A gente se encontra também em Três Corações, na casa dos meus avós. E eu sempre fui indo nas férias, então, depois da separação, né? Eu sempre ia pra Moema, pra Três Corações. Fui mais pra Passa Quatro quando meus pais eram juntos. Eu ia mais pra lá. Mas depois deles se separarem, nem tanto. Porque nossa família lá também eu amo de paixão, sou muito unida, nossos primos, por parte de pai, né? Mas eu continuo indo lá sempre também, quando eu posso. Mas a gente ia mais frequente, que eu me lembro, quando eu era mais nova. Aí agora, depois foi só a partir de mim. E eu ia muito sozinha pra Três Corações. Pegava o ônibus e ia. Atualmente eu pego carona. Se Deus quiser, um dia eu vou ir de carro. Pegar o carro e ir dirigindo. Eu espero muito por esse dia, imensamente. Rezando pra chegar esse dia logo. Ser muito feliz. Imagina depender de carona, pegar o carrinho, ó. A pessoa tirou carteira, né? Aí fica louca.